Bom dia, graça e paz. Vamos ao nosso devocional diário e eu quero provocar você, quero instigar você com esse devocional de hoje. Quero compartilhar um texto lá do Antigo Testamento, o profeta Abacuque, um dos profetas menores, e eu quero compartilhar o primeiro versículo do capítulo 2. E assim está escrito: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Olha só que profundo. O profeta Abacuque, em todo o seu livro, ele descreve ou transcreve um diálogo dele para com o Senhor. E era um momento muito triste para o povo de Israel, de Judá, porque eles haviam se colocado em suas práticas pecaminosas, deixaram de ouvir ao Senhor, deixaram de cultuar e adorar somente ao Deus de Israel, o único Deus existente, para que pudessem, assim, promover suas práticas. E até que chega um determinado momento na vida do povo que o cálice de ira do Senhor ele se enche e assim o dia do juízo ou da justiça do Senhor se aproxima. E esse juízo viria na forma do exílio, assim quando os babilônios ali, eles tomariam a cidade de Judá e toda a região, todo o povo, e colocariam assim o povo no cativeiro. Mas o que me chama a atenção é que Abacuque ele profetiza o acontecimento dessa situação e quando o Senhor ele começa a revelar aquilo que de alguma forma estaria acontecendo em relação ao povo, esta possível condenação que o Senhor submeteria, Abacuque se posiciona de uma forma muito preciosa. E é o que por muitas vezes tem faltado nas nossas vidas. Nesse versículo que eu compartilhei com você, fala sobre Abacuque insistir em oração, persistir em sua vigilância, aguardando do Senhor uma resposta. Sabe, irmãos, por muitas vezes nós esperamos respostas de tantos lados, esperamos abrir um noticiário e ver uma boa notícia em relação ao nosso governo, em relação a um possível acordo de paz que exista, ou término de uma grande facção que por vezes faz a gestão territorial das nossas grandes cidades e tudo mais. Nós esperamos de tantas e tantas formas uma resposta em relação àquilo que está acontecendo de errado nas nossas vidas e por vezes o Senhor ele é o último a ser consultado. Por muitas vezes nós não valorizamos a presença do Senhor, mas com Abacuque não foi assim. Abacuque estava sim, chateado, muito ferido com aquilo que de alguma forma estava acontecendo, mesmo que embora ele não fosse pecador, ele se coloca junto com o seu povo como pecador aqui, e ele como voz profética, ele se posiciona. E aí está a grande chave daquilo que Deus espera das nossas vidas. Abacuque não se deixou levar pelas circunstâncias, mesmo que embora aquilo que seria a resposta do Senhor viesse como uma forma de juízo para ele e para o seu povo, ele não permite que toda a tristeza e angústia venha abater o seu coração e ele permanece nesta torre de vigia. Esse versículo que eu compartilhei com você fala que ele se colocaria na torre de vigia, ele se colocaria sobre essa fortaleza e vigiaria, esperando ansiosamente a resposta do Senhor. Eu não sei pelo que você tem orado, quais são os clamores que você tem apresentado ao Senhor, eu não sei o quanto você tem insistido ou persistido nisso, mas a história de Abacuque é um grande testemunho de alguém que insistiu e persistiu em oração, e assim o Senhor trouxe a resposta ao seu coração. Eu preciso lembrar você aqui nessa manhã que por muitas vezes nós não recebemos as coisas porque não insistimos no Senhor. Por muitas vezes o Senhor ele usa as circunstâncias do dia a dia para provar, moldar a nossa fé e assim logo nós desistimos das coisas. Quando Tiago escreve algo sobre insistência, persistência, ele fala também sobre nós sermos inconstantes. Ele diz que nós não deveríamos pensar que do Senhor alcançaríamos alguma coisa se assim fôssemos inconstantes nas nossas atitudes, nas nossas decisões. É muito importante que nós aprendamos, meus irmãos, com a história de Abacuque, a sermos persistentes, porque no momento oportuno, Deus honrará a sua oração. Deus sempre nos responde. Vamos orar, irmãos? Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã diante da Tua presença, Pai, estamos gratos por essa oportunidade de vida, Pai. Hoje, assim, o Senhor nos permitiu falar sobre nós persistirmos, Pai, sobre nós não desistirmos de buscar o Senhor, porque o Senhor, inevitavelmente, chega um momento que nos responde. Por vezes demora um pouquinho, Senhor. Então eu peço em nome do Senhor Jesus sobre as nossas vidas que o Senhor possa assim alimentar a longanimidade, Senhor, a nossa paciência em prol de um propósito, Senhor, que esse fruto possa estar evidente nas nossas vidas, Pai, e que nós sejamos assim como Abacuque, Senhor, não nos cansemos de nos posicionar, de nos elevar, Senhor, de alguma forma em busca ao Senhor, Pai, assim como Ele estava fazendo aqui nesse momento, Senhor, que sejamos nós encontrados assim como Abacuque, Senhor, que não descansemos a nossa oração, os nossos joelhos vacilantes por muitas vezes, antes de recebermos uma resposta do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, que o Senhor renove as nossas forças e nos alinhe com o eixo motrício daquilo que o Senhor está realizando por esse tempo, nessa geração, nas nossas vidas e principalmente através das nossas vidas. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você não desista das orações que você tem feito, porque o Senhor, num determinado momento, Ele vai te honrar e Ele vai não somente responder, mas corresponder às suas orações. Pensa nisso, viu? Que o Senhor te abençoe.